Apresentando aqui o último vídeo da série, ou pode ser o penúltimo, enfim, que surjam outros vídeos, mas basicamente aqui o que a gente tinha proposto para os vídeos da carteira, o quinto vídeo da carteira DV Multiestratégia, falando um pouco sobre a gestão ativa que a gente faz nessa carteira, uma gestão ativa feita mensalmente, que é aquela questão das trocas da carteira. A gente fez um estudo a respeito e vou compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem bem sobre essa questão da gestão da carteira. Vamos lá, começando a falar aqui sobre o estudo em si. O que a gente fez? Fez um comparativo de rentabilidade entre as janelas mensais. Como é que foi esse comparativo? A gente pega lá qual foi a nossa seleção de ativos para o mês de setembro de 2023, que foi a primeira seleção que a gente fez para a carteira. Se a gente não tivesse feito nada, deixasse aquela seleção até final de agosto de 2024, qual seria o resultado? Após 12 meses? O resultado seria 14,44%. Só que a gente fez uma mexida e levou aqui para outubro de 2023. Então, e agora é outubro. Se eu tivesse pego aquele, tirasse uma foto dos ativos de outubro de 2023 e não mexesse, ficasse com ele paradinho, qual seria o retorno? 18,81%. Então a gente fez isso em cada uma das janelas para verificar se a gestão ativa que a gente está fazendo faz sentido, a gente precisa melhorar ou é melhor não fazer nada, você só seleciona buy and hold. Então a gente, no final desse vídeo você vai entender se faz sentido ou não avaliar essa gestão ativa, lembrando a janela atual da carteira que está na sua 13ª janela, setembro de 2024, está gerando ali 21,4%, isso no momento que foi feito aqui esse vídeo. Seguindo aqui para a gente falar então, comparação. Primeiro, das 12 janelas, a gente selecionou aqui, teve 8 janelas, que a janela atual fica acima de 8 janelas para trás. Significa dizer que em 67% das vezes, quase 70% das vezes, a gente acertou nessa janela, nessas trocas que nós fizemos. O que é essa troca? Né? Trocou a ação, tirou uma ação que perdeu a expectativa de alta, colocou outra, reduziu um percentual em cima de um ETF, ou colocou um ETF na carteira, tirou esse ETF da carteira. Então isso é a gestão ativa. Então dessas janelas a gente ficou, a atual é acima das 8 janelas anteriores. E a gente perdeu em 4 janelas. Em 4 das janelas ela ficou, 4 janelas das 12 tem uma rentabilidade, se tivesse congelado ali os ativos e mantivesse, teria uma rentabilidade superior ao que a gente tem hoje. Mas olhando especificamente para essa diferença, a janela atual ela gera na faixa de 21,4% de retorno. E a pior janela foi de 14,4%. Aqui, um ponto a ser ressaltado é que a pior janela, a nossa pior seleção, que a gente não tivesse mudado nada, a gente teria ficado acima do Ibovespa, acima do CDI e acima do IHFA. A gente teria tido um desempenho acima desses índices de referência. Olhando aqui, até para mencionar, antes de mostrar aquele outro ponto, a diferença para a melhor carteira, 23,5%. Então, a diferença foi que a gente ficou para trás 2,1% para a melhor seleção que a gente fez, e a gente ficou acima da pior seleção que a gente fez. Então, só aqui já dá para ver que essa diferença, juntando aqueles quase 70% de acerto das nossas alterações, faz sentido aqui a gestão ativa que a gente está tendo. E como eu já mencionei, a pior janela que a gente selecionou, a gente teria um desempenho aí em 2024 5% acima do Ibovespa, CDI mais 3% em 12 meses e HFA mais 7% em 12 meses. Então, na pior janela, acima ainda dos 3 índices de referência, na nossa pior seleção. E lembrando, a seleção atual gerando 11% acima do Ibov em 2024, 10% nos últimos 12 meses acima do CDI e 14% acima do IHFA, que é o índice que gera o comportamento ali médio dos fundos multimercados. Olhando aqui para o alfa do retorno médio, o que é esse alfa do retorno médio? A diferença ali, pegar aquelas 8 janelas que ficaram para trás, qual foi o desempenho dela? Qual foi aqueles 14,4%, 18,8% que eu tinha apresentado, mas somando todas e dividindo por 8, a rentabilidade média das janelas que ficaram abaixo foi de 18,9%. Então a gente ficou 2,5% acima em termos de retorno das 8 janelas anteriores, pegando a janela atual que a gente tem. E pegando a média das 4 janelas que ficaram acima, a gente teve aqui uma média de retorno de 22,6%. Pegando, somando esse retorno médio de todas essas janelas, dividindo por 4, a gente tem esse retorno. Então dá para ver que a gente ficou 1,2% para trás, mas ficou 2,5% acima, gerando o quê? Uma relação risco-retorno superior a 1 para 2, o que é algo também positivo
para nossa seleção, para nossa gestão ativa aqui em cima da carteira. Aqui você pode verificar o histórico de cada um dos meses, das janelas. Então, setembro, 14,4% de retorno se tivesse ficado paradinha sem mexer nada, mas no mês que teve esse setembro aqui, gerou um retorno de 1,59% negativo para a carteira, rentabilidade negativa. Outubro, rentabilidade também foi negativa, de 2%, mas se tivesse só a mudança que a gente fez aqui, ó, isso é um ponto importante. Quando o ativo que a gente viu nos estudos, quando cai, a carteira cai, alguns ativos que foram selecionados perderam a expectativa de alta para os próximos meses, falando mais de médio para longo prazo. E a gente costuma fazer algumas mudanças. E essas mudanças deram bastante efeito, muito significado para frente, gerando rentabilidade para frente das mudanças que nós fizemos. Então, não vou sair desse ativo porque caiu muito, o Dalton tirou, o Renato tirou esse ativo, tiraram esse ativo da carteira, eu vou continuar porque eu vou esperar ele voltar a subir. A gente busca estar nos ativos que tendem a gerar um retorno médio melhor. Vamos errar em algumas escolhas? Sim, mas a ideia é estar nos ativos. Então, sigam as atualizações, sigam as recomendações para poder realmente comparar com o retorno aí da sua carteira. Então, aqui tem todos os meses, você pode verificar. Onde tem essa bolinha é que o retorno é o acumulado daquela foto daquele mês ali até o presente momento. E aqui, essa parte logo aqui em cima, é o retorno que aconteceu no mês, mais 7,49%, ou seja, aquela que também teve um baita retorno, se não tivesse feito nada, já tinha sido feita uma boa seleção, teria gerado um retorno um pouco maior do que a janela atual. Mas, de maneira geral, a gente vê que a nossa gestão ativa está aprovada, pode ter uma ou outra melhoria, sim, sempre a gente tem algo para melhorar, mas está aprovada. Ibov mais 11% aí em 2024, que até o fechamento de agosto, CDI mais 10% nos últimos 12 meses e HFA mais 14%. E você pode obter essa carteira, acompanhar ou seguir aí as recomendações que tem nessa carteira teórica aqui da DV Invest, por meio do aplicativo DV Invest, via iOS, Android aí pelo seu celular, ou também via computador, no seu desktop aí, notebook, app.dvinvest.com.br. Você também pode usar aí a Blue3 Investimentos, se você for cliente, ter acesso gratuito aqui ao aplicativo, não só a carteira, mas todo o conteúdo lá de recomendações e análise que a gente tem lá dentro. E ainda a possibilidade de automatizar todo esse processo de atualização aí, de manutenção da carteira junto à Blue3 Investimentos. É isso, qualquer dúvida que você tiver a respeito, é só entrar em contato aqui com a gente. Um grande abraço.